E se a sua maior virtude, aquela qualidade que talvez você mais se orgulhe e pela qual os outros tanto te admiram, sua capacidade de manter o controle, de ser a pessoa equilibrada e funcional que nunca se abala, for na verdade a fonte secreta da sua ansiedade mais profunda? E se todo esse esforço para manter a ordem por fora for exatamente o que alimenta o caos por dentro? Nós vivemos em uma cultura que aplaude a força silenciosa, a pessoa que aguenta o tranco, mas raramente nos perguntamos sobre o custo invisível de manter essa fachada. É uma imagem muito poderosa, meu amigo. Essa observação me traz a visão de um lago em um dia sem vento. A superfície está perfeitamente lisa, um espelho que reflete o céu azul. Para quem olha de fora, é a imagem da paz, da tranquilidade absoluta. Mas a calmaria forçada não é paz, é tensão, e nós nos esforçamos imensamente para manter essa superfície assim, para não deixar que uma única marola perturbe essa imagem de serenidade. Mas para isso, precisamos ignorar tudo o que acontece nas profundezas, as correntes, os peixes, as plantas, a vida que se agita e se move constantemente. E isso é um esforço exaustivo de negação da vida que pulsa abaixo da superfície. A verdadeira paz não é uma superfície imóvel, mas um ecossistema em equilíbrio dinâmico. Exatamente. Você descreveu a essência da questão, a tensão de sustentar a aparência de tranquilidade. É aqui que reside uma das maiores confusões da jornada humana, um ponto que Carl Jung nos alertava com muita seriedade. Ele dizia, e parafraseio aqui, que o verdadeiro governo de si mesmo, a autêntica maestria interior, é de fato uma virtude rara e preciosa, mas a ilusão de autocontrole. Essa, por outro lado, é uma das mais comuns e perigosas armadilhas da nossa era. E essa distinção é vital. Ela nos obriga a fazer uma pausa e a nos questionar honestamente: o que estamos realmente cultivando em nós? Uma força genuína que nasce da integração ou uma fachada frágil que nos consome por dentro? É crucial investigar isso, pois o preço que a nossa alma paga por viver essa ilusão, por confundir o controle com a repressão, é alto demais. Sim, é alto. Naquela guerra silenciosa que tantas pessoas travam contra si mesmas. Em um engano sutil, elas se esforçam para serem fortes, para manter a compostura, sem perceber o dano profundo desse ato. Vejo a crença de que controlar a raiva ou engolir a tristeza é um sinal de maturidade, quando, na verdade, o preço que se paga é um doloroso ato de autoabandono. E esse preço que a alma paga, nós o vemos todos os dias, não é? Sim, vemos, porque o preço é pago com a nossa própria energia vital. E ele é pago porque, para sustentar a ilusão do autocontrole, nós aprendemos a banir para a sombra tudo aquilo que sentimos. É aqui que o erro começa. Quando pensamos que a sombra é apenas um depósito para nossos defeitos, ela é muito mais do que isso. A sombra é o lar de tudo o que foi exilado da consciência, porque a nossa persona, a nossa máscara social, julgou como inadequado, infantil ou inconveniente. Isso inclui, sim, a raiva, a inveja, o medo, mas também, e talvez de forma ainda mais trágica, inclui o nosso ouro. Nossa espontaneidade selvagem que foi chamada de imatura, nossa criatividade que foi considerada inútil, nossa vulnerabilidade que foi vista como fraqueza. Até mesmo talentos e virtudes que tivemos medo de assumir por receio de brilhar demais. Tudo isso é empurrado para o escuro, mas não morre lá, apenas se torna autônomo, e as consequências dessa política interna são inevitáveis, manifestando-se de 3 formas principais. Primeiro, o empobrecimento da personalidade. Ao reprimir o que julgamos negativo, como a tristeza, também amputamos a capacidade de sentir a alegria genuína. Mas ao reprimir nosso ouro, um talento, uma paixão, nós amputamos a própria alma.
a vida se torna correta, mas não verdadeira. Segura, mas profundamente inautêntica, cinzenta e sem sabor. Segundo, o surgimento de relações superficiais e frias. Se você só permite que o mundo veja sua máscara polida, quem as pessoas amam? A máscara, não você. E essa solidão se torna devastadora quando você esconde não apenas suas feridas, mas também suas paixões mais genuínas e suas alegrias mais bobas. Você nunca se sente verdadeiramente visto, pois esconde as partes que mais anseiam por serem compartilhadas. E terceiro, e talvez o mais assustador, é a possessão pela sombra. A energia que foi reprimida não desaparece. Ela se acumula e eventualmente irrompe. São as explosões de raiva desproporcionais, sim. Mas também são os surtos de uma euforia estranha, a criatividade sufocada que se manifesta como uma crítica ácida a tudo, os atos falhos que revelam um desejo que você nem sabia ter. A parte de você que foi ignorada não bate mais na porta da frente, ela arromba a porta dos fundos. Você deixa de ser e passa a ser uma casa em conflito, assombrada não só pelos seus demônios, mas também pelos seus anjos exilados. É a descrição exata do que o budismo chama de dukkha, o sofrimento. A repressão é um ato de aversão, uma das grandes raízes do sofrimento. É uma resistência violenta à realidade do momento presente, uma guerra contra o que simplesmente é. Eu não deveria sentir isso, eu não deveria ser isso, dizemos a nós mesmos. E essa batalha interna consome uma quantidade colossal de energia vital. A ansiedade crônica, o cansaço que nenhum descanso parece curar, muitas vezes é apenas o esgotamento de ser um soldado em uma guerra civil que acontece 24 horas por dia dentro da nossa própria pele. E o pior, é uma guerra que não pode ser vencida, pois lutamos contra uma parte de nós mesmos. Uma das ferramentas mais poderosas para essa luta é a escrita. Porque a página em branco funciona como um espaço confidencial, sem o filtro do controle social ou da nossa própria censura, onde os sussurros da sombra podem finalmente se transformar em palavras. Ali, no papel, você pode escrever sobre uma raiva que você não pôde falar, ou uma tristeza antiga pode se manifestar, e talvez até mesmo um antigo sonho que você abandonou possa voltar a sussurrar. Exato. E essa prática da escrita, ela não pede que você seja um escritor, uma escritora, não pede palavras bonitas ou frases perfeitas. Ela pede apenas que você se sente diante da página em branco como quem se senta diante de um lago, e que permita que as imagens, as sensações, as palavras que moram aí dentro, simplesmente venham à superfície. Talvez você comece com um simples "hoje eu sinto", ou talvez "eu não acho certo que", ou então "o que me incomodou foi". E a partir daí, não há mais regras. O que surgir, a raiva, a alegria secreta, a confusão, tudo é bem-vindo. A página em branco não julga, ela apenas acolhe, é um espaço seguro para o seu mundo interno, finalmente, respirar. Mas para além da prática da escrita, que é uma ferramenta fundamental, existe uma postura de vida a ser cultivada, uma nova forma de se relacionar com essas energias no dia a dia. E é exatamente aí que a jornada nos aponta para além da dualidade. Se reprimir nos divide e lutar nos esgota, fica claro que a solução não está nos extremos. As grandes tradições nos ensinam que existe um terceiro caminho, o caminho do meio. Uma via de sabedoria que nos permite lidar com a imensa energia das nossas emoções, sem sermos nem seus ditadores, nem seus escravos. Isso mesmo, e a alternativa ao controle não é o caos. Veja, a nossa mente adora nos apresentar essa armadilha, nos fazendo acreditar que só existem duas opções, ou controlar tudo com mão de ferro, ou se entregar ao caos total, mas isso nos mantém prisioneiros. O verdadeiro caminho para fora dessa armadilha,
O caminho do meio que transcende esses dois extremos é o objetivo da jornada de amadurecimento psíquico. Trata-se de um processo muito mais elegante e poderoso, e ele tem um nome: integração. Integrar não é aprovar ou agir impulsivamente sobre cada emoção. Integrar é o processo alquímico de, corajosamente, trazer o conteúdo da sombra para a luz da consciência. É olhar para sua raiva, sua inveja, seu medo e, em vez de dizer, isso não sou eu, dizer, isso também sou eu. É reconhecê-los como partes da sua totalidade humana. Uma vez que você reconhece uma emoção, pode então ouvi-la como uma mensageira. Ao fazer isso, você não é mais possuído por ela. Você começa a se relacionar com ela, e ao se relacionar com ela, pode decidir conscientemente como canalizar sua imensa energia. A integração é o caminho para a individuação, o caminho para a totalidade, não para a ilusão da perfeição. E para começar essa jornada de integração, o primeiro passo é aprender a linguagem do nosso mundo interior. E essa linguagem, muitas vezes, não é feita de palavras, mas de sensações corporais. As emoções que reprimimos vivem em nosso corpo. Por isso, quero te convidar para um exercício prático, uma forma de começar a ouvir essas sensações. Chamo de exercício do acolhimento compassivo. Onde quer que você esteja, se for seguro, convido você a fechar os olhos por um momento. Respire fundo uma vez. E ao soltar o ar, solte a necessidade de estar no controle de qualquer coisa. Primeiro, reconheça. Quando uma emoção difícil surgir no seu dia, seja ansiedade, irritação, tristeza, o primeiro passo é, em vez de empurrar para longe, apenas reconhecer ternamente. Agora, pense em uma emoção difícil e nomeie ela. Diga mentalmente: ah, aqui está a raiva. Ou ah, sim, eu percebo que o medo chegou. Apenas o ato de nomear, sem julgamento, já cria um espaço. Segundo, permita. Agora, dê a essa emoção permissão para estar aí, por um momento. Relaxe a resistência do seu corpo contra ela. Solte a mandíbula, relaxe os ombros. Diga a si mesmo: está tudo bem sentir isso agora. Por este instante, eu permito que essa sensação esteja aqui. Terceiro, investigue com curiosidade. Leve sua atenção para o seu corpo e pergunte com uma curiosidade genuína, não com análise crítica. Como essa emoção se sente no meu corpo? Onde ela mora? É um aperto no peito? Um nó na garganta? Um calor no estômago? É vibrante? Pesada? Pontiaguda? Apenas observe as sensações físicas, como uma pessoa que explora com curiosidade. E por fim, o mais importante, nutra com compaixão. Ofereça um gesto de bondade a essa parte sua que está sentindo. Pode ser colocar suavemente a mão sobre o seu coração, ou dizer uma frase interna como: eu sei que isso é difícil, que eu possa ser gentil comigo mesmo neste momento. Ou, eu estou aqui com você. Este passo é o antídoto direto para a repressão, que é um ato de guerra. Pode abrir os olhos e perceba como você está. A compaixão é um ato de paz. Você não precisa consertar nada, apenas oferecer presença e gentileza a si mesmo. Este exercício é a porta de entrada para uma vida integrada. E uma vida integrada é uma vida com muito mais cor e profundidade. Não é uma vida sem dor, mas uma vida onde a dor não nos define mais. É uma vida onde podemos ser paradoxais, e está tudo bem. Podemos ser fortes e vulneráveis, alegres e capazes de sentir uma tristeza profunda. As emoções, que antes eram vistas como inimigas a serem controladas, tornam-se uma bússola interna, uma fonte de energia psíquica vital que nos informa, nos guia e nos move.
Você deixa de gastar sua vida tentando ser ajustado a um ideal externo e passa a se dedicar à tarefa muito mais significativa de ser integrado à sua própria totalidade, e é aí que o verdadeiro sentido da vida começa a se revelar. É exatamente o que eu penso sobre o caminho do meio. Não é o extremo da repressão ascética, onde negamos nossa humanidade, nem o extremo da indulgência cega, onde somos escravos de cada impulso. É o caminho do equilíbrio dinâmico, da consciência que caminha entre os opostos. Eu gosto de pensar na metáfora da barragem no rio para entender isso. Porque tentar controlar as emoções é como tentar construir uma barragem de areia para segurar um rio poderoso. É exaustivo, frustrante e, no final, inútil. A integração é aprender a construir um barco, a entender as correntes, a usar um remo e um leme. A verdadeira paz não vem de um rio que para de correr, o que significaria a morte. A paz vem da sua confiança crescente em sua capacidade de navegar as águas da sua própria vida, sejam elas calmas ou turbulentas. A leveza não é a ausência de peso, mas a habilidade de flutuar com ele. Se esta imagem de navegar as próprias águas ressoou com você, compartilhe nos comentários uma palavra que descreva a sua jornada. A nossa sociedade nos vende a ideia da perfeição como meta, um ideal de controle, de sucesso, de felicidade constante. Mas a perfeição é uma miragem do ego, a totalidade é a verdade da alma. A grande jornada da sua vida não é sobre se tornar impecável, mas sobre se tornar inteiro, se tornar inteira. E isso exige a coragem de abraçar tudo o que você é, sua luz, sua força, sua alegria e também a sua sombra, com sua raiva, seu medo, sua espontaneidade, seu ouro. A escolha final não é entre controle e caos, é entre a ilusão da perfeição e a coragem da verdade. Portanto, não trate suas emoções como invasoras a serem expulsas de sua casa. Trate-as como mensageiras, como visitantes. Algumas chegam gritando, outras batem a porta suavemente, outras se escondem no porão. A prática da sabedoria não é construir muros mais altos para mantê-las do lado de fora. É abrir a porta e convidá-las para tomar um chá. Olá, raiva. Sente-se. O que você veio me dizer? Ouça a mensagem com respeito e, quando ela tiver sido ouvida, agradeça e permita que ela siga seu caminho. Sua casa interior, a sua consciência, é vasta o suficiente para acolher a todas, sem que nenhuma delas precise tomar o controle da casa inteira. Nessa escuta profunda reside a verdadeira paz.